Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre mais informações que surgiram sobre o caso lá do Gustavo Gayer, que sofreu busca e apreensão hoje cedo, né? Como eu falei para vocês, está mais do que claro que é uma Fishing Expedition, mas agora a gente tem mais informação do que isso. Vocês sabem qual que é o objetivo último dessa história? O fato de ter sido feito agora, antes da eleição, evidentemente foi para prejudicar o Fred em Goiânia, né? Daí eu já falo para todo mundo, gente, tem que votar no Fred. Se você é de Goiânia, vote no Fred. É muito importante para responder a esse absurdo que foi feito com o Gustavo Gayer. Mas, olha só, não é só isso. Lembra disso daqui? Olha só, essa notícia saiu alguns dias atrás. PGR diz à PF que encontrou ligação entre aliados de Bolsonaro e atos do 8 de janeiro. Eu sempre falei para vocês, esse é o grande sonho desse pessoal. Eles querem botar a ligação entre os deputados e o Bolsonaro, preferencialmente, e o pessoal que fez o 8 de janeiro. E qual que é o problema que eles têm? Não tem ligação nenhuma. Bolsonaro não está por trás desse ato do 8 de janeiro. Nem tem lógica. Não teria nenhuma lógica isso, porque por que o Bolsonaro faria um golpe no dia 8 de janeiro? Vamos supor, ele não fez golpe em momento algum, mas vamos supor que ele quisesse fazer um golpe no Brasil. Por que ele não fez isso em dezembro, quando ele era comandante das Forças Armadas? Era só dar uma ordem. Esperou sair para depois ir lá invadir o Palácio do Planalto e não sei o que lá. Que história é essa? Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, né? Então, essa tentativa que fizeram aqui no Brasil de imitar o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos realmente ficou fora do ar. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos fazia sentido. O Trump ainda era presidente quando a coisa aconteceu, né? Aqui não fazia sentido. O Bolsonaro já não era mais presidente, não tem lógica isso daí. Mas eles precisam muito dessa ligação para poder justificar o fato de que esse pessoal todo foi julgado no STF. Não tem lógica nenhuma isso. Não tem nada que indicasse que ele tivessem ligações com deputados e coisa e tal. Essa é a tentativa. As duas coisas, na verdade, tanto o caso da eleição quanto o caso do 8 de janeiro, são a mesma coisa, só que de duas iniciativas diferentes. Eu vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Nippon Ancap, Dedo no 13 Gritaria e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já fez um vídeo sobre isso, falando sobre essa busca e apreensão na casa do Gustavo Gayer, um absurdo esse tipo de coisa. Quando foi um pouco depois, o Gustavo Gayer fez um vídeo também explicando os motivos. Finalmente, o advogado dele teve acesso às acusações que estavam sendo imputadas contra ele, e parece que tem uma série de coisas ali, né? Primeiro, uma ONG que ele ia fazer uma doação para a ONG, mas acabou não fazendo, tá? Então essa ONG, em 2003, realmente ela teve um problema, teve uma administração dessa ONG, que tinha mesmo crianças de 1 a 9 anos na ONG e coisa e tal, mas isso é um problema da ONG, né? Daquela administração. Depois mudou a administração e ele chegou a cogitar dar dinheiro para essa ONG numa outra administração, que já não estava mais envolvida com esse problema que aconteceu em 2003. Olha só, 2003, 20 anos atrás, o Gayer era um garoto ainda quando isso aconteceu, não tem nem lógica ele estar envolvido com isso daí, né? Mas repara como é que tiveram que forçar a barra para chegar no cara, né? É o que eu falo para vocês, é claramente uma Fishing Expedition. Fishing Expedition é quando o policial te acusa de alguma coisa, vai investigar você por um crime pequenininho. É o caso do cartão de vacinas do Bolsonaro também. Um crime que nunca você viu uma grande ação da Polícia Federal investigando falsificação de cartão de vacina, não sei o que lá. É um crime? É um crime, é uma falsificação de documento, mas é o tipo da coisa que, caramba, não tem lógica fazer uma operação desse tamanho, a não ser que você faça essa operação para pegar prova, para pegar o celular da pessoa, pegar o computador da pessoa e tentar olhar ali para ver se ali tem alguma coisa, né? Essa é a lógica que eles estão fazendo aqui. Então pegaram esse caso dessa associação que lá em 2003 teve um problema de falsidade na ata, já não era mais a mesma administração, já não tinha mais nada a ver, e o Gustavo Gayer não chegou a dar dinheiro para essa administração, tá? Eles negociaram, eles chegaram a conversar sobre dar dinheiro para eles, mas eles acabaram não fechando isso daí. Então qual que foi o envolvimento do Gayer nessa história, né? A outra história que ele colocou também é justamente a questão da ligação que ele teria aqui, ó. Essa daqui de desvio de dinheiro e financiamento do 8 de janeiro. Então esse aqui é o ponto central, o financiamento do 8 de janeiro. E aí qual que é a alegação que faz a Polícia Federal? Tem uma pessoa que o Gayer contratou para trabalhar para ele, que foi um dos assessores dele, mas que foi contratado em abril desse ano, em abril de 2023. Depois
dos atos de 8 de janeiro. 8 de janeiro foi 8 de janeiro de 2023, né? O Gustavo Gayer nem era deputado ainda, ele tinha sido eleito deputado, mas ainda não tinha tomado posse, então não tem nem como, né? Porque eles estão dizendo que o Gustavo Gayer teria desviado dinheiro público para dar para esse cara que financiou o 8 de janeiro. Como que ele pode ter feito isso se ele contratou o cara depois, em abril, né? Ele contratou em abril, trabalhou por uns meses, depois deixou de trabalhar também, ou seja, não é como se o Gustavo Gayer tivesse uma grande ligação com esse cara, ele chegou a ser contratado uma época, mas não. E esse cara estaria nos atos do dia 8 de janeiro, ou teria financiado os atos do 8 de janeiro, alguma coisa assim. Agora, como é que ele pode financiar alguma coisa depois do ocorrido, né? Se ele fosse dar dinheiro para alguém, ele teria que ter dado antes de acontecer a coisa, né? Não tem lógica nenhuma você contratar depois de acontecido, financiar retroativamente, não tem sentido isso. No dia 8 de janeiro, Gustavo Gayer sequer era deputado. Ele já tinha vencido a eleição, mas não tinha tomado posse ainda. A posse dos deputados é no dia 2 de fevereiro, ou dia 1º de fevereiro, não sei, é no início de fevereiro. Então, essa é a situação. Ou seja, duas coisas que não tem nenhuma lógica isso daí, mas são as acusações do STF contra o Gustavo Gayer, né? E repara que esse é o problema, né? Que a PGR diz que encontrou ligação entre aliados de Bolsonaro e atos do dia 8 de janeiro. Mas se é essa a ligação que eles encontraram, é uma ligação muito frágil, não tem lógica isso daí. O cara foi contratado depois, então não pode ser financiamento, a não ser que você faça uma phishing expedition para ter acesso ao celular do Gustavo Gayer e identifique mensagens de contatos anteriores com ele. Ou seja, a minha aposta é essa. O que eles queriam fazer nesse caso, eles querem porque querem aqui, ó. PGR quer denunciar Bolsonaro por 3 inquéritos ainda este ano e coisa e tal, querem indiciar Bolsonaro a qualquer custo. Por que eles querem muito indiciar Bolsonaro? Por que eles querem muito a condenação do Bolsonaro? Aquilo que eu falei para vocês, né? Bolsonaro ganhou essa eleição, o pessoal viu, fizeram de tudo para destruir Bolsonaro, acharam que tirando da presidência ele já ia perder o poder político, não perdeu o poder político. Tornou inelegível, não, continuou do mesmo jeito. Começou a acusar de um monte de coisa, prendeu todo mundo que estava perto dele. Não mudou nada. O poder político do Bolsonaro continuou muito forte. Agora, na eleição, foi a gota d'água. Eles viram que o Bolsonaro continua muito forte, né? E desse jeito, vai chegar 2026, a gente vai ter uns Estados Unidos 2 aqui no Brasil, com o Bolsonaro voltando, ou então voltando alguém da direita indicado por ele, né? Como está acontecendo lá nos Estados Unidos com o Trump. Então, eles têm que parar Bolsonaro. Eles precisam disso. Só que qual que é o problema que eles têm? Eles não têm nada. Não tem nada de... Cadê o golpe do Bolsonaro? Bolsonaro não tem nada. É uma minuta que, né, nem chegou a ser assinada, nem chegou a ser nada. Que lógica que tem isso, né? Enfim, eles precisam achar alguma coisa. E aí a ligação que eles querem achar é Bolsonaro ligado ao 8 de janeiro. É uma ligação que não faz sentido. Como eu falei para vocês, não tem lógica nenhuma, absolutamente nenhuma, Bolsonaro tentar dar um golpe no dia 8 de janeiro. Por que ele faria isso? Por que ele não deu no dia 28 de dezembro, que ele era presidente ainda, que ele estava com as Forças Armadas na mão ainda? Por que ele faria um golpe 8 dias depois? Entendeu? Não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa, mas eles precisam achar alguma ligação para poder indiciar o Bolsonaro. E aí eles foram em cima do Gayer, fizeram essa phishing expedition, aqui ó. PF suspeita que Gustavo Gayer atuou com o empresário para direcionar recursos públicos a atos antidemocráticos. Como? Se ele nem era deputado ainda no dia 8 de janeiro, ele não era deputado ainda no dia 8 de janeiro, como é que ele atuou, direcionou recursos públicos para atos antidemocráticos se ele não era deputado, ele não tinha acesso à verba parlamentar, ele tomou posse, só que qual que é a expectativa deles? A expectativa deles é que lá no celular do Gustavo Gayer, eles vão tentar procurar mensagem lá de 2022, de 2021, de 2020, alguma mensagem do Gustavo Gayer com esse cara, né, com esse empresário, para tentar dizer, ah, não, mas desde 2020 ele conversava com um cara, que ele tem aqui o negócio, né, que ele falava lá com o Gustavo Gayer e coisa e tal. Ou seja, o problema deles é esse, eles não têm o que ligar Bolsonaro ao 8 de janeiro, querem fazer isso através do do Gayer, né? E olha só que coisa aqui, ó. PF colhe mais provas do golpe no celular do Mauro Cid com o aparelho de Israel, que o material encontrado guardado a 7 chaves reforça o inquérito e complica mais os envolvidos e coisa e tal. Mas a Eliane Cantanhede sabe que tem, né? Ela já sabe que existe isso, né? É lógico, né? O que é essa estratégia aqui? A estratégia aqui é tentar forçar as pessoas a falarem com aquele velho truque. Ah, eles já sabem de tudo, então fala aí. Eles já sabem de tudo mesmo, fala, confessa, porque eles já sabem de tudo, então não vai mudar nada no final das contas. Entenderam a estratégia aqui? Eles não têm nada. O celular do Mauro Cid não tem nada, porque não tinha nada lá mesmo desde o início, né? Toda essa forçação de barra
da tentativa de golpe na planilha, na ementa e coisa. Então eles sabem que não tem nada. Eles querem forçar alguém a falar alguma coisa. E aí estão usando esse truque de que não, a gente já usou um aparelho aqui com hack em Israel para tirar informação da nuvem, não sei o que lá. Sendo que é questionável até se podem usar isso num processo. Você sabe como funcionam esses dispositivos israelenses de pegar informações, né? Eles funcionam através de hacking, né? Eles hackeiam os aparelhos, né? E lembra, aquilo que eu falei, você não pode usar uma informação obtida de forma ilícita para acusar alguém. Você pode usar uma informação obtida de forma ilícita para defender alguém, mas para acusar alguém você não pode. Então isso daqui, mesmo que eles tenham encontrado alguma coisa, é altamente questionável se possa ser usado, se poderia ser usado nesse processo aqui. Mas o que eles estão falando aqui não interessa, o que eles querem aqui é convencer as pessoas, eles estão no desespero aqui, ó. A PGR quer denunciar Bolsonaro, fizeram isso aqui porque querem achar alguma ligação do Geyer antes com esse empresário para isso. E por que esse desespero todo? Esse desespero todo porque o Bolsonaro está mais forte do que nunca depois dessa eleição. Eles estão vendo que não conseguiram isso, eles precisam conter Bolsonaro a qualquer custo, ou então 2026 está chegando aí, e aí vai ser uma tragédia para eles, né? Então, mas então quer dizer que não teve nada a ver com a eleição de Goiânia? Não, teve sim, teve a ver com a eleição de Goiânia também. Isso daqui certamente já estava no planejamento deles. Por que eles decidiram fazer isso agora, neste momento, a 2 dias das eleições? Porque até bem pouco tempo atrás, as pesquisas indicavam que o Mabel deveria ganhar em Goiânia. O Mabel é o candidato do Caiado e é o candidato do sistema, tá? É o candidato da galera lá de Brasília. Entre ele e o Fred, o pessoal prefere o Mabel. E aí, o que aconteceu? Recentemente o Mabel caiu e os Fred subiu nas pesquisas, estão praticamente empatados na margem de erro ali em Goiânia. Então tem uma chance do Fred ganhar lá em Goiânia. E aquele negócio, se a pesquisa está dando isso, é porque na realidade está muito maior o Fred, né? Então, ou seja, eles quiseram juntar as duas coisas, né? Ou seja, o objetivo de tudo é prejudicar a direita. É isso que eles querem. Eles estão desesperados porque viram que a direita está com força nessa eleição agora, precisam conter esse tipo de coisa. Então eles viram que aquele processo que eles já estavam fazendo, que eles já estão planejando fazer isso aqui, achar alguma coisa, precisam achar alguma coisa contra Bolsonaro e coisa e tal, resolveram adiantar agora para tentar prejudicar também o Fred lá em Goiânia. Não acho que vai prejudicar, não, acho que vai ajudar ele, tá? Outra coisa, o dinheiro que acharam, na verdade não acharam com o Geyer. Pelo que estava dito na primeira reportagem, dava a entender que acharam na casa dele, mas não foi na casa dele. Foi na casa de um assessor dele. Na verdade, não foi na casa nem do assessor dele, foi na casa da mãe do assessor dele. O que acontece? O assessor dele tinha brigado com a esposa, estava brigado com a esposa, separou, aí foi morar na casa da mãe temporariamente. Quando eles fizeram a batida na casa da mãe, a mãe tinha esse dinheiro. É a economia dela, né? A mãe dele já é mais de idade, passou pelo plano Collor, como todo mundo que tem um pouco mais de idade, e daí sabe, né, tem esse medo de pegar o negócio, tinha dinheiro em casa. Então a mãe do assessor é que tinha esse dinheiro aí. Enfim, de qualquer forma, 70 mil reais não é tanto dinheiro assim para justificar alguma coisa, né? Botaram aqui, ó, fizeram questão de fazer um monte de bolinho pequenininho para parecer que é muita coisa, né? Para parecer que é alto e coisa e tal. Quase botaram uma célula do lado da outra aqui para parecer alguma coisa. Mas enfim, essa é a situação. Tá mais do que claro que sim, foi uma phishing expedition com o objetivo de fazer isso daqui, ó, encontrar uma ligação entre aliados de Bolsonaro e o 8 de janeiro. É isso que eles precisam. Eles têm que achar alguma coisa para poder dizer que 8 de janeiro foi um golpe e que Bolsonaro foi o mentor desse golpe, mandou o Gustavo Geyer e os outros deputados financiarem o golpe e coisa e tal. Vão tentar achar alguma coisa no celular do Gustavo Geyer para isso. Acho pouco provável que tenham conhecido. E estou tentando mais gente com esse negócio da lorota aqui, de provas do golpe no celular do Mauro Cid e coisa e tal. Que todo mundo sabe que não teve, porque não teve golpe nenhum, não teve nada ali. Tá mais do que óbvio isso, né? É o desespero desse pessoal. O problema todo é o seguinte, por mais que isso aqui seja patético, que não tenha lógica nenhuma, na cabeça desse pessoal sempre vai ter lógica, meu. Vai ter lógica porque eles estão desesperados. Eles precisam quebrar Bolsonaro, eles precisam quebrar a direita brasileira. Então eles vão dar um jeito de inventar uma lorota, na Rede Globo vai fazer o sentido todo da história. Um absurdo esse tipo de coisa, mas eles estão com problemas, viu? Porque eles estão vendo que não tem solidez nenhuma nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.